Amém. Juízes capítulo 6, verso 11 diz: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feita de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta pedra e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmão, mais uma das histórias tão eletrizantes que Deus tem levantado sobre a terra. Mas o que me chama a atenção não é o final da vida dos homens de Deus. Não é o final. É o começo. Amém? Por quê? Muito simples. Sem começo, não tem final. Amém, meu irmão? Toda a história que te contam o fim, ela teve um começo. Então, o que é mais importante numa história? Será que é o fim ou será que é o começo? Toda a história na qual Deus está no começo, o seu fim é maravilhoso. Então, o que me chama a atenção na vida de homens de Deus não é o fim, é o começo. Isaías foi chamado. O que ele estava fazendo? A Bíblia diz que ele estava orando quando Deus o chamou. Moisés
foi chamado? Em que condições Moisés foi chamado? Josué foi chamado. Ezequiel foi chamado. Jeremias foi chamado. A condição inicial em que esses homens se encontravam quando houve um chamado, é isso que me chama a atenção. Para que eu seja chamado, eu tenho que estar em uma das posições que eles estiveram. 1 mais 1 igual a 2. Quem for esperto vai ser chamado também. É fato. Irmão, eu não sei se todas as pessoas olham para a Bíblia e vê da mesma maneira. Eu acredito que não. Não sei nem porquê, mas eu acredito que não. Agora, eu sou aquele camarada, não sei se bobo ou esperto, mas eu gosto de me espelhar nas histórias de quem foi vencedor. Eu gosto disso. Quando eu olhava a vida de Pedro, eu dizia assim: essa não. Se foi com ele, eu vou fazer a mesma coisa, vai ser comigo também. Eu nunca errei. Claro, a história na vida de cada um é diferente, mas não estou falando exatamente de história, eu estou falando de Deus, que é sempre o mesmo. A história é diferente. Eu não vou ser guiado, eu não vou ser usado para tirar nenhum povo do Egito. Não vou. Não vou ser usado para tirar nenhum povo do Egito. Deus não vai me chamar para tirar nenhum povo de Egito. Foi Moisés que fez isso. Agora, o Deus glorioso que entrou na história de Moisés, encontrou Moisés em uma posição. Eu tenho que estar nessa posição é espiritual, e Deus vai entrar também na história da minha vida e vai me conduzir por um caminho de glória à semelhança de Moisés. Por quê? O caminho é o mesmo? Não, Deus é o mesmo. Aliás, a Bíblia diz, que Deus é o mesmo ontem, na história deles, hoje, na nossa história e eternamente. Então, quando eu olho aqui, esse personagem que viveu esta glória, chamado Gideão, em que condição este homem está? Engraçado, Falamos sobre isso no culto passado, quando Samuel diz para Saul: quando Deus te chamou, você era humilde, você não se considerava nada, você era ninguém, e Deus te chamou. Agora você já se acha o Senhor dos exércitos de Israel. Por isso, sabe o que aconteceu? Deus te rejeitou. Voltando aqui para Gideão, observa, que Gideão fala? Deixa eu ver se eu acho aqui. É o chamado de Gideão: Senhor meu, como livrarei Israel? O Senhor diz para ele: vai nessa tua força. O Senhor nos desamparou. Aqui no verso 15: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que minha família é a mais pobre, e eu sou o menor na casa de... Quer dizer, era o mais indigno aos olhos humanos. E sabe qual é a glória disso daqui, irmão? A glória disso daqui não é que Deus pegou um camarada, um pobretão, e marcou a história da humanidade. Não marcou a história da humanidade com isso aqui? Isso aqui não se traduz para nós numa realidade de que Deus vive? Então ele usou Gideão e marcou a história da humanidade, marcou a minha e a sua história. Cada vez que lemos isso aqui, vemos que Deus é vivo. Então, Gideão foi usado para marcar a história de milhões sobre o globo terrestre. Muita gente vai encontrar forças para entrar no reino dos céus por causa dessa história. Deus age de tantas maneiras gloriosas. Então, Gideão diz assim: a minha família é a mais pobre, e eu sou o menor. E a glória, irmão, não está em Deus pegar um pobretão ou um caçula. Não é isso. Sabe o que eu vejo aqui?
é que ele, Gideão, reconhece isso. Você já viu aquele ditado? Irmão, não tenta tapar o sol com a peneira. Irmão, seja límpido e cristalino. Diga assim, ó: eu sou pobre, mas o Senhor cuida de mim. Ponto final. Eu não sou nada, eu sou pó e cinza, mas na minha hora da angústia eu tenho um Deus para clamar. Acabou, meu irmão. Aí sabe o que Deus vai fazer assim? Pô, gostei desse cara. É assim que eu vejo Deus. Eu vejo Deus como aquele camarada que fica olhando para a gente com aquele sorrisinho esperando a nossa atitude. É assim que eu faço de vez em quando, com as crianças à minha volta. Eu fico olhando e fico dizendo assim: o que será que ele vai fazer? Eu vou esperar, não vou ajudar não, eu vou ver como ele vai se virar nessa situação. E tal. Aí daqui a pouco, pai, está na hora de eu entrar em ação. Foi até o limite dele. Sabe, às vezes eu vejo Deus assim. Você reconhecer que precisa de ajuda, você reconhecer que é um fraco, mas teu Deus é forte, ora, e daí? Eu não tenho poder de abrir algemas. Mas o pai que eu tenho, ele abre. Ele é poderoso. A glória que eu vejo, meu irmão, aqui nessas situações, não é Deus simplesmente transformando o mendigo em príncipe. Não, não é isso. Não é exibicionismo. O transformar o mendigo em príncipe não está exclusivamente vinculado ao poder de Deus. Não, não é assim que eu creio. Quem quiser crer diferente, todos somos livres. Mas eu creio que para que o mendigo seja transformado em príncipe, não basta um Deus que é poderoso. Basta o meu reconhecimento de que preciso da mão de Deus para sair da lama. Ora, a Bíblia não diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas diz: se confessarmos, eu posso reter e dizer assim: não, eu estou limpo. Ou eu posso chegar e dizer assim: não, miserável pecador sou eu. Aí Deus diz: opa, é de você que eu estou procurando. É um que nem você assim, que assuma as suas misérias. Outra coisa interessante, Gideão diz assim: eu sou o menor. Você sabe o que é ser o menor? Você sabe, né? Tem alguém aí que é filho caçula? De uma turma assim, que nem Davi, 8 irmãos, e o camarada é o menor. É uma coisa, né? O camarada tem pai que não acaba mais, todo mundo dá ordem pro pequenininho, não é? É assim, irmão, é isso aqui. Gideão, o que Gideão está fazendo? Malhando trigo. Esse trabalho é fácil? Eu nunca malhei trigo não, só vi isso pela televisão. Mas não é um trabalho fácil. Gideão disse que é o caçula, algumas versões dizem: eu sou o caçula na casa de meu pai. Exatamente, cadê os outros? Cadê os marmanjos? Cadê o primogênito, o segundo, o terceiro? Gideão, não sei quantos irmãos ele tinha, nunca me apercebi disso, mas ele está dizendo: eu sou o menor na casa de meu pai. Naquela época as famílias era de 5, 6, 7 irmãos para lá, né? Cadê os marmanjos? Cadê os barbados? Cadê os mais fortes? Cadê o primogênito? Irmão, isso é um mal que assola os textos bíblicos. Quem é que estava lá no campo cuidando das ovelhas quando Samuel saiu à captura de um rei? Foi o menorzinho, o caçula. Cadê os marmanjos? Cadê o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo irmão de Davi? Cadê eles? Sabe o que acontece? Sabe o que acontecia com Gideão? Gideão era um homem acostumado a dar ordens. E aí, irmão, o Espírito Santo já falou contigo? Pode rir, pode rir. Pode rir. Pode rir. O Espírito Santo está mostrando aqui que algumas pessoas receberam isso tão gostoso que deu vontade de rir. Pode rir. Alegra-te, meu irmão, porque é assim que Deus te tem chamado.
Deus não te chamou porque você é senhor acostumado a dar ordens, não. Ele era o caçula. E sendo o caçula, ele não sabe o que é dar ordem para ninguém. Ele está bem acostumado a receber ordens. Vinha o primeiro: ó, Gideão, vai malhar o trigo lá. Gideão, vai ordenhar a vaca. Ô Gideão, misericórdia. Gideão, vai cuidar da ovelha. Gideão, vai prender lá o boi no pasto. Gideão, a noite caiu, vai buscar o boi do pasto. A Gideão está tão acostumado a obedecer, que na hora que Deus também fosse dar uma ordem, ele ia saber o que é obedecer. Aleluia a Deus, louvado seja o teu nome. Davi tinha uma guerra lá, né? Sabia que tinha uma guerra, né, irmão? Um baixinho chamado Golias contra Davi. Naquela guerra ali, é interessante. Davi chegou, ouviu assim: olha, o camarada que vencer esse gigante aí, ele vai ser isento de impostos, vai casar com a filha do rei. Normalmente filha do rei anda toda embelezada, né? Todo mundo quer casar com a filha do rei, né? Joias, roupas, pode até ser feia que vira bonita. Davi, como é que é a história? Eu gostei daquela menina. Chegou para um: o que vão fazer mesmo? Quem vencer esse gigante? Daqui a pouco Davi menciona, ele faz a pergunta a um dos servos do rei, a um soldado, mas o irmão de Davi, o mais velho que ele, que está acostumado a dar ordem para Davi, está do lado. E quando Davi pergunta assim para um soldado lá: o que vão fazer mesmo ao homem que vencer esse gigante? Aí o irmão de Davi já vira: ei, o que tu está fazendo aqui? Eu conheço a tua presunção. Com quem tu deixou aquelas ovelhas? Volta já para lá, vai cuidar das ovelhas. Davi falou assim: mas que mal eu fiz? Não discutiu com o irmão. Ele estava acostumado a receber ordens. Ele só se afastou. A Bíblia diz que ele simplesmente se afastou e foi para outro lado e continuou perguntando a outros soldados. Irmão, você está acostumado a receber ordens? Você tem humildade? Receber ordem requer humildade. Você tem humildade para receber ordens? Então, meu irmão, Deus está separando as pedras que você vai usar na sua funda. Você tem humildade para receber ordens? Deus está preparando o novelo que vai te dar o sinal. Vai chover sobre o novelo na hora que for preciso. E vai ficar seco na hora que for preciso. Gideão é um homem acostumado a receber ordens. E tem coisas que Deus precisa ordenar, mas ele sabe que aqueles que estão acostumados a dar ordem não gostam de receber ordens. Olha o verso 25. Né? Nós lemos até o 24. No 25... aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal que é do teu pai, corta o bosque que está ao pé dele. Você acha que aqueles outros presunçosos, acostumados a dar ordem, acostumados a ditar regras, agora iam ter coragem de se submeter a uma ordem dessa? O espírito deles estava pronto para uma ordem tão violenta dessa? A multidão foi lá na porta do pai de Gideão para matar Gideão. Já era projeto de Deus, e o pai de Gideão falou assim: ué, mas Baal não é Deus? Manda ele se defender. Que negócio é esse de vocês virem aqui defender Baal? Vocês não dizem que Baal é Deus, que Baal é vivo? Parece até os dias de hoje, né? Os macumbeiros estão desesperados com a geração Jesus Cristo.
estão fazendo reunião no Congresso Nacional, estão fazendo reunião com os juízes, com o presidente do fórum, com delegados e com toda a raça, porque estão desesperados. E eu estou perguntando, ora, vocês não servem ao Tranca-Rua, vocês não servem a Maria Padilha, vocês não servem a Maria Mulambo, ao Exu Sete Capas, aos 700 Exus das legiões de Satanás? Eles não são vivos, manda eles vir contra mim. Quando alguém ofende o nosso Deus, nós não tomamos a frente, porque o nosso Deus é vivo. Se ele quiser se defender, ele sabe. Mas eles dizem que serve lá uns demônios vivos, Tranca-Rua, Iemanjá, Maria Padilha e um bando de papagaiada. Mas quando se sentem ofendidos, vão procurar as autoridades legais constituídas no fórum e no Congresso. Ora, está provado então que maior é o nosso Deus. Quando foi que nós já recorremos a qualquer tribunal para questionar que estamos sendo perseguidos, caluniados ou difamados? Quando foi que qualquer um de nós recorreu à justiça quando a Rede Globo botou uma prostituta sentada sobre a Bíblia? Quando foi que nós entramos na justiça? O nosso Deus é vivo e ele se defende como ele quer. Gideão é um homem acostumado a receber ordem. Sabe, meu irmão, não te prepares assim. Certa vez, um homem, desses homens ricos, observando o homem com o seu filho e a sua esposa, a criança ainda e algumas pessoas, e eu ouvindo o papo, o homem dizia assim: eu não estou criando meu filho para ser alguém para receber ordem. Eu estou criando meu filho nessa sociedade, eu estou empregando o meu dinheiro para que o meu filho seja alguém a dar ordens. Sabe, meu irmão, esse espírito de altivez, dar ordens, está por cima, depois leva o ser humano a ter dificuldade de se submeter até ao próprio Deus. Eu não fui criado para dar ordens. Não foi isso. A minha família não projetou que eu fosse uma pessoa para dar ordens. Eu nunca pensei na minha vida nessa arrogância de estar dando ordem para ninguém. E hoje eu sei muito bem o que é me submeter à regra de Deus, até quando dói na minha carne ou na minha alma. O que nós precisamos é ser criados para obedecer ordens, porque aí Deus pode fazer conosco o que nem fez com Gideão. Derruba os chifres do diabo que está lá no quintal do teu pai. Gideão foi lá e acabou com tudo. E depois fica na história. E por isso hoje nós estamos pregando, porque Gideão foi um homem acostumado a receber ordens. E Davi? Davi tinha 7 irmãos, ele era o 8º. Todo mundo dava ordem para Davi. Sabe o que aconteceu? Eu vou te dizer. Quando o gigante Golias está afrontando os exércitos de Israel, o Espírito Santo passou em todo aquele exército. O Espírito Santo falou: qualquer um que se levantar contra ele vai derrotá-lo, porque ele afrontou os exércitos do Deus vivo. O Espírito Santo falou isso com todo mundo, meu irmão. Mas esta ordem não encontrou repouso dentro do espírito de muita gente. Sabe disso? Tem ordens de Deus que não conseguem se alojar dentro dos espíritos dos homens, porque nós temos dentro do nosso ser vários compartimentos e muitos deles estão lacrados com portas de bronze.
E uma porta principal que nós precisamos aprender a abrir é a porta da humildade, de saber que somos pó e cinza, nada temos, nada somos, que estamos nesta terra para seguir regras. Nós não fomos chamados para criar regras. E é por isso que neste século Jesus Cristo pisará no Monte das Oliveiras e vai soterrar os sistemas da terra. Porque eles não estão se acostumando a seguir regras. Jesus Cristo foi muito claro e disse: Pai, graças te dou porque ocultaste estas coisas aos que criam regras, aos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos, os que estão acostumados a receber ordens. Deus faz desses que estão acostumados a receber ordens, faz deles sal da terra, luz do mundo, cidade edificada sobre o monte. Neste século 21, Jesus Cristo pisará no Monte das Oliveiras e todos aqueles que têm sido arrogantes em dar ordem terão que ser capacho, pisados. Como diz a Escritura, para nós que esperamos no Senhor, Ele virá como sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, mas o ímpio vai virar cinza debaixo dos nossos pés. E os que ficarem vivos terão que lamentar e plantear, porque terão que obedecer aos pequeninos. Quantas vezes por aí? Não, eu quero que meu filho faça uma faculdade para não receber ordem de ninguém, nem de Deus. Quando não entendermos que o maior título dado a um homem é o título de servo. O maior título dado a um homem é o título de servo. Servo é quem obedece. Amém, meu irmão? Irmão, deixa o teu espírito ser remodelado. Deixa as tuas concepções serem reeditadas. Sabe, irmão? Deixa, luta para isso, Tenta reconhecer a sua própria arrogância, a sua altivez. Que um dia, no começo da minha caminhada espiritual, eu tinha mais ou menos um ano e pouco de evangelho, e eu reconheci que eu era um cara arrogante, eu era um cara prepotente, eu era um cara folgado, muito mais do que sou agora. Eu era um camarada muito intrépido, eu era um camarada que eu me achava o dono do mundo, eu achava que eu sabia de tudo. E quando eu me deparei com o Evangelho de Jesus Cristo, determinada parte da leitura bíblica, eu falei assim: epa, tem coisa errada comigo. Sabe, irmão, mas tem pessoas que não percebem que tem coisa errada consigo. E eu percebi que tinha coisa errada comigo, eu percebi que eu era muito altivo e aquilo não estava de acordo com o mover do Espírito Santo, com o projeto de Deus. Eu percebi, eu detectei esse mal, esse câncer dentro de mim. E eu comecei a suplicar todos os dias, eu dobrava o meu joelho para fazer uma oração de uns 15 segundos, na qual eu dizia: Deus, me livra da minha arrogância, me livra da minha prepotência, Deus me cura, e se preciso for, troca o meu espírito como Davi te pediu. Meu irmão, para chegar até aqui, eu não tive que enfrentar demônios nem pessoas. Para chegar até aqui, eu encarei um adversário terrível que se chamava, sabe como? Tupirani. O pior adversário que eu já enfrentei na minha vida foi meu próprio reflexo. Eu não tenho problema com o diabo, eu não tenho problema com os blasfemadores, eu não tenho problema com quem está armando para mim, quem está armando pelas minhas costas, porque Deus é o meu guardião, quem me prepara a cilada, porque Deus é o meu protetor, eu habito nas asas do Altíssimo. Eu não tenho problema com os laços do passarinheiro, porque o meu Deus quebra toda a maldição e envergonha o inimigo. O meu problema sou eu mesmo. Eu preciso é me vencer. Como diz aquele hino, né? Eu luto é contra a minha própria alma.
a natureza humana que há em mim. Para chegar aqui, meu irmão, eu tive que ter vitória sobre mim mesmo. Gideão é um camarada que ele está acostumado a receber ordens. O que é o estar acostumado a receber ordens? O teu espírito está de uma determinada maneira que quando a ordem vem, você rapidamente assimila ela. Enquanto outros vão questionar por 10, 20, 30 minutos, você analisa uma ordem em 10 segundos, porque você já está mais propício. Enquanto uns recebem uma ordem, vai querer pensar um mês, até quem sabe o tempo passa e não vai adiantar mais, outros analisam a ordem em 10 minutos. Esta é a realidade espiritual. Lembra que Jesus falou da semente jogada? A parábola da semente? E a semente caiu em vários lugares e teve reações diferentes em cada lugar que a semente caiu, mas a semente era diferente? Não, a semente não era a mesma. A diferença foi o quê? O lugar aonde a semente caiu. E aquele lugar onde a semente caiu não representa cada um dos nossos corações? Cada uma das nossas mentes? Então nós temos que ser uma terra fértil, propícia, uma terra que produza a semente do Senhor, que dê espaço para ela frutificar, mas essa terra tem que estar pronta. Se tiver como pedregal, cresce e morre. Se tiver como a albeira do caminho, o inimigo, o diabo, vem e rouba. Mas se for uma terra bem propícia, quando cai dentro do nosso ser, nós a escondemos e não permitimos que o inimigo roube. Analisamos, nos alimentamos, nós temos que estar preparados para as ordens do Senhor. E não esqueça que a mensagem da cruz é uma loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Ou seja, tem coisas que Deus vai te dizer que aos olhos de todo mundo vai soar como loucura, mas aos teus ouvidos tem que soar como obediência. Você tem gostado de estar sentado aí nesses bancos? Quando Deus me disse, vai e funda a Geração Jesus Cristo, eu só ouvi coisa do tipo, é loucura. E hoje, esses que disseram que é loucura, quando eu venho numa calçada, eles pulam para outra. Porque o que antes era loucura, hoje virou poder de Deus. E assim como o diabo é o primeiro que não pode negar isso, porque este ministério tem desfeito as obras dele, nenhum membro de qualquer outra igreja, ninguém na face da terra que olhe para esse ministério, não tem como dizer que verdadeiramente o Senhor não é conosco. Então, meu irmão, a vida de Gideão, a vida de Davi, o começo da vida de Saul, enfim, tantos personagens, são homens que eram acostumados a receber ordens. Moisés era um homem acostumado a receber ordens, desde o Egito. Depois ele veio ali e passou a pastorear o rebanho do seu sogro. E era o seu sogro que era sacerdote em Midian e ditava todas as regras. Amém, meu irmão? Isto para nós é uma glória. Nós estamos descobrindo dia a dia que o nosso Deus só nos dá a subir se for pelos degraus da humildade. Então, Gideão, o que ele fez? Aqui no verso 16, e o Senhor lhe disse, porquanto hei de ser contigo,
ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal se tu falas comigo. Eu rogo-te, não te apartes daqui até que eu traga o meu presente. Ele disse, vai, que eu te espero. Gideão preparou um cabrito, bolos asmos. E lá no verso 20 diz, porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne, os bolos asmos, põe sobre esta rocha e verte o caldo. Assim o fez. O anjo do Senhor, o que ele fez? Estendeu o seu cajado, que estava na sua mão, tocou a carne, os bolos asmos, subiu o fogo da rocha, consumiu a carne, os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então Gideão disse o quê? Que era o anjo do Senhor. E disse Gideão, Senhor Jeová, eu vi o anjo do Senhor face a face, mas o Senhor lhe disse, não temas, tu não morrerás. Irmão, o anjo do Senhor quem é? O Senhor Jesus, antes de o verbo ter se feito carne e habitado entre nós. Está claro, inclusive pelo cajado que ele traz na mão, é Jesus quem tem o cajado. Jesus é o grande pastor das ovelhas. Então, só o detalhe é que o anjo do Senhor se manifestou a Gideão, para nós concluirmos e encerrarmos. Por que o anjo do Senhor se manifestou a Gideão? É o tipo da coisa que eu fiz toda a minha caminhada. A pergunta do porquê Deus fez isso, porquê Deus fez aquilo. Eu procurava entender por que Deus chamou aquele homem, o que aquele homem tinha para que Deus o chamasse, por que aquele homem recebeu aquela revelação, o que ele tinha para que Deus lhe desse aquela revelação. Porque tem muita gente que se olha no espelho e se acha muito bonito, tem muita gente que escreve e se acha muito sábio, tem muita gente que faz faculdade, se acha muito entendido, letrado e pensa que Deus vai chamá-lo por essas qualidades. Gideão não tinha nada disso. E foi chamado. Procure descobrir, meu irmão, por que Deus chama homens ao seu serviço. Procura descobrir o que esses homens tinham para serem chamados. Gideão recebeu a visita, a manifestação, o ministério, a ordem, a graça, a glória do anjo do Senhor. Mas Gideão era um homem acostumado a receber ordens, um homem de humildade, um homem que quando recebeu ordem aqui não questionou. Por quê? Porque não estava acostumado a questionar ordens. Reconheceu que o Senhor estava falando com ele, foi lá e fez uma coisa que não era qualquer um que tinha coragem para fazer. E a prova é que a multidão da cidade veio para matar Gideão, mas ninguém lançou mão dele. Amém, meu irmão? Você tem humildade? Você está acostumado a receber ordens? Você quer que o Senhor fale com você? E quando ele falar, você sabe que não pode questionar. Ele tem te preparado dia após dia, ano após ano, tem olhado a tua vida, enquanto tantos à tua volta estão sempre com o peito para cima, dando ordens, ditando regras. Deus te vê lá obedecendo ordens, seguindo regras. Deus não chama quem está acostumado a ditar regras, não. Deus chama quem está acostumado a se submeter a regras, porque Deus não procura homens para criar regras, Deus procura homens para se submeter às suas regras. Muita gente está se achando sábio e não sabe que está sendo classificado por Deus como louco. Muita gente está se achando muito forte, muito poderoso, enquanto que Deus no seu exército só alista humildes, só alista os fracos fisicamente, os fracos nas suas cadeiras
letradas das faculdades. Os que não têm nada disso são esses que Deus alista. Sabe para quê? Para que nós possamos, com todas as forças, depois de reconhecer a nossa fraqueza, declarar que verdadeiramente só o Senhor é Deus. Agora tem gente que não, o camarada é estrategista, ele cria um monte de situações, ele tem planilhas, ele tem mapas, ele é o sábio, ele é o inteligente. Quando Deus dá a vitória, ele diz, sabe o quê? Eu conquistei. E aí, cadê a glória de Deus? O que Deus fez com Gideão? Deus mantém o princípio com Gideão. Gideão convoca o exército. Gideão convocou 32 mil homens. Deus falou assim, Gideão, tem muita gente aí, manda os covardes ir para casa. Foi 10 mil, ficou 22 mil. Deus falou para Gideão, Gideão, ainda tem muita gente, vamos provar esse pessoal aí. Vamos ver a prudência dele, manda todo mundo ir lá descer nas águas. E resultado, Deus selecionou 300 homens. Gideão partiu para uma multidão com apenas 300 homens. Eu te pergunto, era ou não era um homem acostumado a receber ordens? Se não fosse um homem acostumado a receber ordens, jamais ousaria seguir com 300 homens contra 1 milhão. O exército dos midianitas marchava na largueza da terra. Era um poderio bélico fora do comum. Israel venceu a guerra com 300 homens. Gideão venceu com 300 homens. Sabe por quê? Porque sabia acatar ordens. Se nós nos acostumarmos a receber ordens, Deus não vai ter trabalho e não vai precisar falar 2 vezes. Então, meu irmão, guarde essa palavra. O anjo do Senhor quer se manifestar, mas ele não se manifesta a qualquer um. Amém? Até aqui nos tem ajudado, Senhor.